Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de dezembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas nenhum só cabelo das vossas cabeças se perderá. Pela vossa paciência possuireis vossas almas. Lucas 21, 18 a 19. Meta do mês: exercitar a paz e ligar-se a Jesus. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Meta do dia: estimule a paz doméstica através dos exemplos de serenidade, fraternidade e concórdia. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Bondoso Jesus, nós queremos, nesta manhã, colocar em tuas mãos todos os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos cunhados, sobrinhos, todos aqueles que convivem conosco, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todas aquelas pessoas que vibrem por nós e também aquelas que não são tão simpáticas e que nós também não somos tão simpáticas a elas. Que o seu amor nos envolve a todos e que consigamos, Jesus, trabalhar constantemente em nosso íntimo a nossa transformação. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos há 51 dias da Concafras. A Concafras é um evento espírita de confraternização, de estudo e também de prática do Evangelho de Jesus, além de estreitar laços, angariando amigos. Se você é espírita, se você é simpatizante da doutrina espírita, se você é curioso e gostaria de entender mais o espiritismo, faça hoje mesmo a sua inscrição no site www.concafras.com. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo 10. Crianças. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada.
Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 157. E também no livro Mãe, Antologia Mediúnica, da editora O Clarim, capítulo Crianças. Meus amigos, muito interessante essa mensagem de Emmanuel, que nos traz a uma reflexão na condução de nossos filhos, né, de nossos familiares que estão sob a nossa guarda e também na educação nossa e como que nós estamos nos organizando para evangelizar o nosso espírito. Percebe que desde criança a família começa a levar a criança para a escola, vai para o berçário, vai para o jardim, para o prezinho, e assim vai dando continuidade nos seus estudos. E a gente tem dificuldade de ensinar o Evangelho de Nosso Senhor aos nossos filhos. Então, nós não podemos deixar os nossos filhos, quando ele crescer, quando ele tiver mais velho, aí ele faz a opção para a religião que ele quiser. Tudo bem, mas nós temos que começar a colocar no coraçãozinho de nossos filhos a moral do Cristo. Porque senão ele vai ficar, muitos ficam deixados na rua, porque muitas vezes o pai e a mãe têm que trabalhar, ou às vezes a mãe se torna mãe solteira e tem que assumir toda a educação da criança, ela tem que trabalhar e acaba o filho ficando com amigos, conhecidos, e aí a criança vai aprendendo muitas coisas, dependendo do ambiente em que ela está, de maneira inadequada. E aí nós vamos ter, como diz o Emmanuel aqui, uma criança ou um adulto que pode ficar preso, que pode ficar nos manicômios. Então, se nós buscarmos centrar a educação de nossas crianças no Evangelho do Cristo, então nós vamos dar grandes passos. Outro ponto que o Emmanuel destaca é a questão do exemplo. Se nós que somos pais e mães não damos o exemplo, não fazemos prece, a gente deita igual um animal, levanta igual um bicho, né? Então a gente não faz prece, não tem os momentos de interação, de uma leitura do Evangelho do Cristo, para levar no coração daquela criança esse desejo também de se renovar, de se firmar o passo no Evangelho do Cristo. Então, é um compromisso dos pais nessa tarefa. Nós não podemos delegar a educação de nossos filhos para a escola, para a creche. O que a escola e a creche vão dar são instruções acadêmicas, mas a instrução moral é o pai e a mãe. É de responsabilidade do pai e da mãe, de instruir o seu filho no caminho do Cristo. Então, essa é uma tarefa que nós não podemos delegar a ninguém. Então, vamos pensar nisso, refletir nessa mensagem de Emmanuel e refletir no Evangelho do Cristo, que ele fala: não desprezeis nenhum destes pequeninos.
Então, nós não podemos desprezar nenhuma das crianças, acolher a todos. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, Mestre amado, irmão de todas as horas, nós queremos nesse instante pedir por todas as crianças que estão sem lares, mesmo aquelas que têm lares, muitas vezes os pais negligentes na tarefa, deixando a criança à sua própria vontade, não levando-a ao esclarecimento moral. Amado Mestre Jesus, quero colocar também todas aquelas crianças que estão passando fome, todas aquelas crianças vítimas das guerras, que saíram dos seus lares, que estão queimadas pelas bombas, pelos estilhaços das bombas, e são atacadas, agredidas, violentadas de todas as formas, em vários lugares da terra. Que o seu amor, Jesus, esteja no coração delas, estejam também no coração dos adultos, que têm a responsabilidade de educá-las. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.